Oi, eu sou a Andréa, sou advogada, sou professora. Estou aqui de novo no canal para nós conversarmos ou darmos continuidade à nossa conversa sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Como a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, impacta a vida empresarial? Por que isso é relevante? Por que essa lei é relevante para quem atua no mercado empresarial? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. A LGPD, ela trata, ela vai impactar a vida dos empresários no seguinte sentido. Nós poderemos continuar, ou as pessoas poderão continuar a trabalhar com os mesmos mecanismos que já trabalham hoje. Todo mundo precisa de informação. Até para o próprio consumidor é interessante que alguém entenda o que ele quer. Faça ofertas daquilo que ele está procurando na internet, não é? É interessante às vezes ter um cartão de uma farmácia, ter um cartão de uma loja, participar de um sorteio. Claro que é. O mercado está estruturado dessa forma e pode continuar sendo dessa forma, só que com um detalhe importante, e é sobre isso que eu quero conversar. A partir da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, e a lei chama de trata os dados, que nada mais é do que cuida dos dados, quem recebe os dados e de alguma forma os utiliza para a sua atividade, precisa trabalhar de uma forma transparente, seguindo alguns princípios importantes que dizem essencialmente: você quer trabalhar com dados das pessoas? Você precisa informar a essas pessoas que você está utilizando esses dados, quais são os dados que você vai utilizar, o que você vai fazer com esses dados e por quanto tempo. O que significa isso de uma forma muito clara? Você precisa informar, ao buscar um catálogo, uma informação de catálogo, o que você vai fazer com aqueles dados. Você vai compartilhar com parceiros? Tudo bem, mas você precisa contar para o titular daquele dado que você vai compartilhar com os seus parceiros. Você vai utilizar a passagem da pessoa que está visualizando o seu site para compartilhar com terceiros ou para fazer outras ofertas? Você precisa informar. E é importante entender que não basta informar. Você precisa dar concordância expressa da pessoa de que para ela está tudo bem, que você pode utilizar ou compartilhar essa informação. Por isso que muitos dos grandes sites que você tem visitado, principalmente os sites da Comunidade Europeia, antes de você conseguir ver qualquer informação, você precisa aceitar a política de privacidade. Você já reparou nisso? Por que tem havido essa mudança? Justamente em razão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o que acontece? Quando hoje você vai procurar algum site ou aplicativo de celular, você já faz algumas autorizações, não faz? Permite usar a câmera? Por que quer usar a câmera? Permite usar a localização? Por que quer usar a localização? Usar a localização enquanto está usando o aplicativo ou durante o tempo todo? Não tem essa estrutura hoje em aplicativo de celular? Isso já é reflexo dessa legislação que no Brasil entra em vigor agora, mas que no exterior já desde 2016 está em vigor e exige essa preocupação. E aí você vai me dizer, tá bom, então com tudo isso, no que na minha atividade empresarial vai impactar? Vai impactar porque você precisa atuar de acordo com esses mesmos princípios. Então, o seu site precisa estar preparado. Você precisa buscar profissionais que tenham capacidade de adequar o seu estabelecimento empresarial virtual, o seu site, para essa nova realidade. Mas também precisa buscar profissionais que vão adequar essa realidade fora da internet. O que significa dizer? Todos os contratos da empresa precisam estar adequados a essa nova realidade. Você tem parceiros com os quais você compartilha dados? É preciso organizar os contratos de tal forma que todos tenham uma política própria que cuide dos dados dessas pessoas. Por exemplo, você constrói imóveis. E aí você precisa fazer o decorado. Você vai ter parceiros com os quais você vai
compartilhar dados daqueles que vão adquirir esses imóveis para que depois esses parceiros possam oferecer os móveis. Não é essa a lógica de mercado? Não é comum essa parceria? Ela não vai mais poder existir? Vai! Ela pode existir. Mas é preciso construir uma estrutura contratual em que aquela pessoa que vai comprar seja informada que os dados dela vão ser compartilhados com outra pessoa. E entre a construtora e o fornecedor de imóveis também precisa ter uma relação contratual forte que estabeleça políticas de cuidado desses dados, porque os dois tornam-se responsáveis pela utilização daqueles dados. Então todos precisam estar entrelaçados nessas relações contratuais. E os dados que você compartilha, até dos seus colaboradores, com banco, por exemplo, é preciso adequar essa relação contratual para que haja efetiva proteção sobre esses dados. Porque é importante entendermos que a partir da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, haverá uma responsabilização muito maior caso a utilização se dê de forma indevida. Por isso, você precisa buscar informação confiável, séria, com profissionais que estejam preparados para conversar com você sobre compliance de dados, sobre políticas de dados, armazenamento, até mesmo o descarte correto dos dados, ou seja, o que fazer quando passar o tempo de autorização. Quando alguém que forneceu um dado disser não quero mais que você utilize a minha informação. Todas essas questões precisam ser enfrentadas por todas as empresas. Eu estou dizendo empresa porque o nosso foco é conversar sobre direito empresarial, mas Estado, município, autarquia, todas as pessoas que trabalham com dados precisam se adequar. O foco essencial é que cada pessoa tenha controle sobre as suas informações, sobre as informações dos seus dados. Saiba exatamente quem são as pessoas que estão recebendo as suas informações. Porque ela poderá, inclusive, dizer, não quero mais que utilize. Não se trata só de não querer receber e-mail desejado, spam. É muito mais do que isso. Diz respeito às próprias informações. Hoje era sobre isso que eu queria conversar com vocês. Minha ideia é sempre compartilhar a informação de forma clara e que possa lhe ajudar no dia a dia. Sempre lembrando, isso daqui não substitui a consulta a um advogado, uma advogada da sua confiança. Procure um profissional da sua confiança para implementar essa segurança de dados na sua empresa. Se inscreva no canal, deixe aqui seus comentários e na próxima semana nós voltamos com outro bate-papo também sobre direito.